Escolhas alimentares. Então imagina que se você está dormindo muito mal, a sua escolha alimentar em geral, porque você precisa de energia. Da onde que a gente tem energia? A gente tira energia da alimentação, do sono e do sol, em geral. Alimentação incluindo hidratação. O corpo precisa de 8 horas e você dormiu 6, você está 2 horas privado de sono. E a doce ilusão é que a gente acha que vai compensar no final de semana. A gente pode até compensar em número de horas, mas o efeito fisiológico, na maioria das pessoas, são hidratação, descanso, lazer e sono, né? Então são 4, não, são 5. Eu coloquei o lazer aí porque é uma coisa que a gente precisa também se dedicar a ter o nosso tempo, né? A apneia do sono é uma doença que traz consequências muito graves para a saúde e suas causas são múltiplas. Porém, existem estratégias para minimizar, prevenir e auxiliar no tratamento, principalmente associadas aos hábitos de vida. E é isso que nós vamos descobrir hoje com a doutora Flávia Neves, fisioterapeuta e especialista nos distúrbios do sono. Aí, em relação aos outros hábitos que você perguntou, a bebida alcoólica relaxa muito a musculatura e também... Normalmente, a gente percebe, tem muita gente que não ronca. E quando bebe, mas ronca. Quando bebe, eu mesma só ronco quando eu bebo. E tem pessoas que têm o hábito de dormir de barriga para cima, ou quando viram de barriga para cima, roncam mais, ou o ronco ele fica mais alto, e aí isso também é uma questão que tem que considerar. Então, por exemplo, dormir de lado pode ser uma forma de prevenir? Pode ser uma forma de prevenir, pode ser até um tratamento, dependendo do caso. Aí isso a gente precisa comprovar por exame de polissonografia, mas sim, pode ser uma prevenção, pode ser um tratamento e um alívio para quem dorme junto. Com certeza. Normalmente a gente até acorda a pessoa do lado quando ela tá roncando para ela poder virar e parar de roncar. Só que o fato dela parar de roncar ou aparentemente parar de roncar não necessariamente faz ela respirar com tão mais qualidade. Aí é muito complexo porque cada caso é um caso, então a gente tem tipos de pacientes que tem, tudo é relativo, né? Então, na medicina, na área da saúde, nada não é uma ciência exata. Então, isso tudo que eu estou falando aqui tem que ser individualizado, tem que ser investigado, a gente está falando de uma forma bem geral. Outros hábitos aí que pioram a parte respiratória, o tabagismo, o cigarro, ele provoca uma inflamação local aqui na região da garganta, que vai favorecer. O sedentarismo também, a atividade física, principalmente a atividade aeróbia, ela ajuda a recrutar mais essa musculatura, a aumentar o nosso tempo em sono profundo. E por que é importante o sono profundo? Do ponto de vista respiratório, a gente tem uma estabilidade da respiração. Então, as pessoas tendem a não roncar, ou não roncar tanto, ou não ter apneia, ou não ter tantas apneias no sono profundo, que é o estágio 3, que a gente chama. Então, a atividade física aeróbia, ela ajuda muito nisso. Que interessante. Eu achava que a indicação da atividade física era simplesmente para manutenção do peso. Eu não sabia que ela ajudava, mesmo que a pessoa está com peso bom, ela tem que fazer E mesmo atividade. Se ela está acima do peso. Para a apneia do sono, tem trabalhos mostrando que mesmo sem mudar o peso, ela favoreceu no controle de apneias. Então, ela não é um tratamento isolado, mas ela é uma forma também e é saudável, né? Com certeza. Então, assim, são vários benefícios. Muitas vezes, algumas atividades... Flávia, mas eu não tenho dinheiro para pagar academia. Gente, ao ar livre, né? Então, hoje mesmo eu fui fazer minha atividade física ao ar livre, fiz lá minhas voltas na praça. Enfim, são hábitos que a gente pode criar. Então, eu falo que a caminhada, a corrida, elas são esportes democráticos, né? Todo mundo pode praticar. É colocar um tênis no pé e sair de casa. Claro que tem influência de clima, enfim, mas são coisas que dá para fazer. E aí, então, não tem um protocolo para falar X vezes por semana, com tanto de tempo, com tal intensidade. Isso também tem que ver as condições físicas de cada pessoa. Tem pacientes cardíacos que têm limitações, tem pacientes com doença respiratória que têm limitações. Então, de novo, isso é tudo muito geral. E sempre ter o acompanhamento do profissional da saúde. Porque eu decidi que vou fazer essa atividade com tal intensidade. Mas ela é uma alternativa. Então, o sedentarismo ele piora muito. Escolhas alimentares. Então, imagina que se você está dormindo muito mal, a sua escolha alimentar, em geral, porque você precisa de energia. Da onde que a gente tem energia? A gente tira energia da alimentação, do sono e do sol, em geral.
Alimentação incluindo hidratação. Se você está dormindo mal, não ficamos expostos ao sol o dia inteiro. A gente pode desenvolver aí uma preferência alimentar por alimentos mais calóricos e mais gordurosos, porque são sua fonte de energia mais rápida. E aí muitas pessoas acabam intuitivamente escolhendo por esse tipo de alimento. Tanto que se você está, por exemplo, numa semanada de trabalho puxado, que você está precisando ficar acordado até mais tarde, ou que você está mais cansado, quantas vezes a gente levanta mais para tomar café e comer um biscoitinho, comer uma balinha, fazer um lanche? E em geral não é salada e fruta, porque isso não traz a sensação de saciedade que muitas vezes, ou de bem-estar. Aí hoje eu vejo muita gente com energético na bolsa. Então, pessoal, cuidado, porque talvez vocês estejam... e aí só mais um adendo em relação a esse café, né? Eu gosto muito do sabor do café, mas além do sabor do café tem o efeito da cafeína. Então essas bebidas estimulantes, café, refrigerante à base de cola, chocolate, principalmente chocolate, quanto mais cacau, mais saudável é, mas mais cafeína tem. Sabia. E chá preto, chá mate. Entendi. O risco, então, o que a gente deve evitar na alimentação, principalmente alimentos e bebidas estimulantes, mas e os gordurosos? Eu não entendi muito bem qual que é a relação dos gordurosos. Os gordurosos, eles são... quando a gente fala de alimentação intuitiva, e aí eu não sou expert nesse assunto de nutrição, né? Mas você acaba colocando no alimento, fazendo escolhas alimentares para que você tenha a sensação de bem-estar que o sono poderia ter te trazido, se esse sono tivesse sido de tempo suficiente e de boa qualidade. Então, isso é muito... não é nem intencional. Você vai abrir a geladeira, você tem várias opções ali. Muitas vezes você vai escolher, a sua escolha vai ser naquela que... É quase como que se o meu desejo por alimentos mais calóricos para a saúde fossem um sintoma de que eu posso ter um possível distúrbio do sono. Exatamente. Você falando, eu me lembrei de uma sensação que eu tenho. Eu costumo sempre brincar, quando eu durmo tarde, eu gosto de manter meu horário de dormir, assim, quando eu falo, quando eu durmo mais de meia-noite, eu acordo de ressaca. Eu acordo com ressaca. Mas é aquela sensação horrível. Você fica com o coração disparado. Eu quero comer doce, quero beber muita coisa, né? Muito líquido, muito suco. Muitas vezes vou recorrer ao energético também. Mas eu falo isso, eu acordo de ressaca. Eu não bebi álcool, mas eu acordo de ressaca. Exatamente. E isso a gente chama de privação de sono. Se o seu corpo precisa de 8 horas e você dormiu 6, você está 2 horas privado de sono. E a doce ilusão é que a gente acha que vai compensar no final de semana. A gente pode até compensar em número de horas, mas o efeito fisiológico, na maioria das pessoas, ele não é o mesmo do que se você tivesse conseguido manter o seu hábito regular de sono. E aí não é só uma regularidade em termos de número de horas, mas é de horários também. Porque existem pessoas que dormem 7 horas por toda a noite, mas um dia ela vai dormir às 9, no outro dia ela vai dormir às 11, depois ela volta a dormir às 10, depois ela vai para meia-noite. E é interessante que a gente vê, quanto mais vai avançando a semana, mais vai encurtando o tempo de sono. Aí chega no sábado, se a pessoa não saiu, ou desloca isso tudo para de madrugada lá, e vai até o meio da manhã, até o final da manhã, ou aí tem um degrau, aí ela volta. Para o nosso corpo isso são fusos, igual o fuso horário que a gente tem quando tinha horário de verão, ou quando você vai fazer uma viagem transmeridional, é o jet lag. Só que esse a gente chama de jet lag social. A gente mesmo produz esse efeito. Só que o nosso corpo ele tem um ritmo. Por que você sente fome no mesmo horário? Por que você sente sono no mesmo horário? Por que você, em geral, porque tem hormônios e inúmeras circunstâncias dentro do nosso corpo que elas têm uma periodicidade. E essa periodicidade é controlada muito pelo seu ciclo de sono e pelos seus horários regulares de alimentação. Porque como é que um bebê sai da barriga da mãe e se adapta ao mundo externo? Porque ele é ensinado rotinas. Só que o adulto esqueceu que a rotina também tem que existir na vida dele. Sim, e eu vejo que o final de semana é um grande problema. Porque por mais que a maioria das pessoas tenha uma rotina, no final de semana a gente faz tudo. No mínimo, deslocar dos horários. Exatamente. A maioria das pessoas, né? E tá tudo bem também a gente ter a nossa vida social, né, pessoal? Ninguém aqui tá falando pra todo mundo ser cartesiano e todo dia dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. A gente sabe que existem situações familiares, de trabalho, que todo mundo tem que se ajustar.
Mas quanto mais você tá consciente disso, mais incômodo você vai ter em sair disso, sabe? Então, Entendo. são escolhas, E né? provavelmente mais você vai sentir os resultados do seu organismo também. Exatamente. Porque às vezes a gente não sabe por que eu tô cansado, sem energia, sem concentração. Exatamente. Então, são pontos bem importantes. Entendi. Mas assim, você falou da questão do compensar no final de semana. Então, se eu dormir pouco durante a semana, é pior eu tentar dormir 10, 11 horas em uma única noite do que... O que seria melhor, assim? Do que Na verdade, tentar manter ele mais ou menos a mesma média? Na verdade, você vai sentir... O seu corpo vai estar cansado. Você vai sentir, além do sono, uma necessidade física de descanso, sabe? Mas o que eu quero dizer é que o fato de muitas pessoas... então de segunda a sexta eu vou dormir da meia-noite às 6. Mas sábado e domingo eu compenso. Ela compensa em número de horas, mas não necessariamente ela vai se sentir bem, porque a gente não fala assim, nossa, parece que a gente está atropelado, fui atropelada essa semana. Aí seu corpo está exausto, você exigiu da máquina muito mais do que ela podia te dar. Mas fisiologicamente, a regulação da imunidade, ela não acontece da mesma maneira. Não tem vezes que você trabalha, na hora que você descansa, você fica doente. Porque o seu sistema imunológico ficou ali, ó. Igual ficou o seu... a última puxada. Exatamente, o motor do seu carro que você ficou lá. Não vai trocar? Não. Perdão. Desculpa. Aí o motor do seu carro que você está exigindo dele, chega uma hora que ele pifa. Então, o nosso corpo é uma máquina, né? A gente tem que respeitar. Então, se nós temos que guardar o carro na garagem de vez em quando para esfriar o motor, tem que fazer troca de óleo, colocar combustível, nós também precisamos disso. Sim. E a nossa principal manutenção, então, é o sono. Eu falo que são 4 pilares. Aí são questões assim que eu acredito muito. A Sociedade Americana do Coração, que é a American Heart Association, ela já tem 8 pilares fundamentais para a saúde cardíaca. Uma delas é o sono, e ela não tinha sido inclusa até alguns anos atrás, mas hoje já são os 8 essenciais que eles chamam. Mas assim, na minha opinião, alimentação, hidratação, descanso, lazer e sono, né? Então são 4, não, são 5. Eu coloquei o lazer aí porque é uma coisa que a gente precisa também se dedicar a ter o nosso tempo, né? Saúde mental. Saúde mental. Provavelmente o lazer também está associado à qualidade do sono. Se eu tenho um tempo de descanso, um tempo de qualidade, eu vou dormir melhor também, né? Isso, com certeza. Não, legal. Você comentou da questão principalmente falando da sociedade do coração, dos riscos cardíacos. Qual que é a relação da apneia com os riscos cardíacos e outros riscos também que a apneia pode trazer, de outras doenças ainda mais graves que ela, né? Essa sua pergunta é muito importante, Aline, porque a principal relação hoje entre a apneia do sono e doença cardiovascular mais estudada é a hipertensão. Não só a hipertensão. E por que a pessoa com apneia pode ficar hipertensa? Primeiro, imagina que você está dormindo e a gente tem 2 sistemas principais que o nosso corpo funciona, o alerta e o repouso. Ou você está em repouso, aí eu me refiro ao sono mesmo, ou você está no estado de alerta, que você está de olhos abertos, acordado. No estado de alerta, a gente tem um sistema funcionando que chama Sistema Nervoso Autonômico Simpático. Ele é o que libera adrenalina, cortisol, que são hormônios do estresse que são necessários. A gente precisa deles. Se acontecer alguma coisa aqui, a gente tiver que sair correndo, é a adrenalina que vai jogar no nosso sangue. Mas são hormônios que são liberados na vigília, durante o período acordado. E durante o sono, esse sistema simpático é desativado, não totalmente, mas em grande parte, é ativado o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pela nossa digestão, regulação, repouso. Se você está dormindo, para de respirar. Para voltar a respirar, você desperta, você liga o seu alerta. Aí você desliga de novo, dorme de novo, aí para de novo. Aí dorme de novo, liga de novo e assim vai. Esse ligar o alerta joga adrenalina no seu sangue na hora que não era para ela estar lá. E a principal resposta cardiovascular a essas catecolaminas que a gente chama, adrenalina, noradrenalina, cortisol, são aumentar o batimento cardíaco e aumentar a pressão arterial. Ótimo, aconteceu quando às vezes, quando a gente acorda no susto, o que acontece? Coração disparado. Então, a adrenalina ali jogou um tantão na sua corrente sanguínea e o coração foi lá na boca.
Só que quem tem apneia, na maioria das vezes, não é esse efeito tão pronunciado. A pessoa nem vê. Mas é um aumento do batimento cardíaco e da pressão que ela nem vai saber o que está acontecendo. Só que isso se repete inúmeras vezes na mesma noite. Nós temos vários dias na semana, nós temos várias semanas no mês. E ao longo de anos, esse estímulo para a pressão arterial subir se torna persistente. Tanto é que em torno de 80% das pessoas que têm distúrbio respiratório do sono não tem o que a gente chama de descenso noturno da pressão arterial, que é o quê? Durante a noite a nossa pressão tem que cair. Então, às vezes, a pessoa não está nem hipertensa na hora que ela mede lá no braço. Mas se ela fizer um exame de monitorização da pressão arterial 24 horas, que a gente chama de mapa, ela muitas vezes vai ter ausência desse descenso noturno. Isso já é um sinal problemático, porque quer dizer que durante a noite a pressão arterial dela não está baixando. E muitas vezes, quando passa disso, esse descenso ele passa a ser positivo. O contrário. É o contrário. E que deve ser mais prejudicial. E aí essa pessoa chega no cardiologista e diz que está acordando com a pressão alta. Então é claro que a função do cardiologista inicialmente é medicar, não dá para você ficar hipertenso, até porque isso traz riscos. Mas se a gente, de novo, é tratar a consequência, né? Se a gente não investiga a apneia e às vezes passa até às vezes pela cabeça do colega médico, gente, mas a pessoa é jovem, a pessoa é magra, a apneia não é do obeso, ela não é exclusiva. Ela não é o estereótipo da apneia. Não, a gente sempre achou que era do idoso, do obeso, né, ou de quem está acima do peso. Não, tem pessoas magérrimas que têm apneia do sono, porque a estrutura óssea, a estrutura muscular, ela favorece, além de outras causas. Então, a principal relação com doença cardiovascular é a hipertensão, é a principal. Outro fator é que, imagina que se você não está respirando, a sua oxigenação vai cair. O miocárdio, que é o músculo que envolve o coração, ele depende de oxigênio para funcionar. Então, o seu coração está batendo com menos oxigênio. Esse menos oxigênio vai banhar o seu coração. Então, se você tem um aumento nessa necessidade de oxigênio e uma diminuição na demanda, você tem um decréscimo aí no suprimento de oxigênio para os tecidos. E provavelmente um esforço maior do coração. E um esforço também. maior, exato. E aí o que vai acontecer? Muitas vezes, se esse miocárdio não recebe oxigênio, que é o alimento do músculo, ele morre. Então, você pode ter um infarto por conta de uma apneia. É um outro ponto. O famoso fulano morreu dormindo. Uhum. Pode ser uma das causas, que a gente não pode descartar. Inclusive, tem um trabalho muito clássico na literatura do sono mostrando que a maior incidência de infartos em quem tem apneia é da meia-noite às 6 da manhã. E a maior maior incidência de infartos em quem não tem apneia é das 6 da manhã ao meio-dia. Que é nesse horário que você está se preparando você está acordando, então está subindo o nível de cortisol, de adrenalina. Claro que não é em todo mundo, né? Tem pessoas mais predispostas a isso. Tudo que eu estou falando aqui, pessoal, é geral, né? Não estou endereçando isso para ninguém. Então eu entendo assim que para a pessoa que tem apneia, o período mais desgastante para ela, da vida dela, é enquanto ela está dormindo. Porque esse é o período onde mais acontece a parada cardíaca. Isso. Só que os efeitos da apneia eles não se restringem ao sono só. Eles começam a se perdurar durante o dia. E muito sintoma é manifestado só durante o dia. Aproveita para contar pro pessoal, assim, se alguém suspeita que tem apneia, não é só o ronco, que é um indicativo, mas ajuda a gente a poder identificar, tanto na gente mesmo, como na alguém que a gente ama, né? Uma pessoa com quem a gente dorme, ou uma pessoa próxima, né? Tentar ajudar a identificar o que pode ser um sintoma para falar, você deve procurar ajuda. Joia. Isso é super importante, né? Porque a gente vai se dar conta disso só quando nós começamos a entender os efeitos no nosso corpo. Então, se eu paro de respirar e eu faço muito esforço para respirar, a musculatura está trabalhando sob uma carga muito além daquela que ela precisaria se eu estivesse respirando tranquilamente. Então, muitas pessoas começam a acordar cansadas, se sentindo cansada, com a preguiça de levantar da cama, ou até com sintomas depressivos, que, nossa, estou desanimado, que chato que eu tenho que levantar, que eu tenho que trabalhar, ou enfim, fazer as minhas atividades do dia a dia. Não é o trabalho que é ruim. Não necessariamente, exato. Necessariamente. Mas aí como é que você vai enxergar tudo? Se você tá ruim, tudo fica ruim. Se você tá com dor, você não tem... Qual que é o seu humor no dia que você tá morrendo de dor? Tudo vai estar ruim. Se você acorda todos os dias cansado,
você vai começar aí a ter problemas de relacionamento, procrastinar, não querer executar tarefas porque exige uma concentração muito grande, às vezes a sua concentração começa a ficar ruim. Então, assim, vai desencadeando uma série de problemas, mas um dos sintomas frequentes é cansaço, sonolência diurna. Em 60% dos pacientes com apneia do sono, em geral, vão ter sonolência. Essa sonolência, não, mas eu sou ótimo para dormir, eu deito e durmo. Ou eu encosto e durmo. Esse é o problema. Encostar e dormir não é normal. Você é feito para dormir à noite, não de dia. Então, se você está sonolento durante o dia, ou você dormiu pouco, ou você dormiu mal, ou a quantidade e qualidade do seu sono ali não foram suficientes que o seu corpo precisava. E tem pessoas que precisam de 5 horas e ficam ótimas. Tem pessoas que precisam de 8 horas, 9 horas. Suponho que pode ter alguém que dormiu 10 horas, mas se ele dormiu tendo episódios de apneia, ele vai acordar cansado. Cansado do mesmo jeito, vai ficar sonolento. Então, muitas pessoas começam, na hora do almoço vai ver TV, cochila. À noite chega, senta no sofá depois do jantar, cochila. E é claro que já tem situações em que nos propiciam sentir mais sonolência. Por exemplo, se você fez uma atividade física muito extenuante, tem pessoas que ficam mais relaxadas, mais tendenciosas ao sono. Mas eu estou me referindo àquela situação corriqueira do dia a dia. Então, um grande alerta se eu durmo sem querer, vamos dizer assim, sem perceber, né? Então, no meio de uma reunião, assistindo um filme, que teoricamente eu quero assistir aquele filme, não consegue, mas mesmo assim eu durmo. Isso. Então, isso é um problema. É uma situação de alerta. Entendi. Outra delas... Mas se eu tenho facilidade para dormir, por exemplo, assim, se eu tiver a oportunidade, vou deitar na parte da tarde para tirar uma soneca. Eu consigo dormir fácil, mas eu deitei para dormir. Isso também pode ser um indicativo de um problema? Pode. Sonolência diurna de qualquer tipo pode ser um indicativo, não necessariamente é causada por isso. Tem medicações que influenciam, seu estado de humor também por N outros fatores influenciam. Tem alguns quadros depressivos que cursam com hipersonia, então aquelas pessoas que dormem 10, 12 horas, às vezes pode ter um aspecto depressivo por trás disso também. E a própria depressão pode ser causada pelo distúrbio do sono, porque imagina que o seu corpo ele vai ser banhado por químicos de estresse 24 horas por dia. E o nosso principal regulador do humor é o sono. Então, se você dorme mal, você já começa a tirar pontos aí do seu humor, né? Enfim, é multifatorial, né, Aline? É difícil a gente isolar a causa. Mas, de novo, a gente dedica 8 horas do nosso dia para dormir. Você passa mais tempo dormindo do que comendo. Muitas vezes. Quase tudo. Você passa mais tempo dormindo do que fazendo atividade física. Com certeza. Né? Então, a gente tem que entender. Exceto o trabalho, eu diria. Fora isso, o sono é a maior parte do dia do que o restante das atividades. Pois é. Então, isso também é um outro fator. Nas mulheres, e até nos homens também, tem sido muito frequente queixa de perda de memória e de dificuldade de concentração. E aí tem fatores também do excesso de estímulos que a gente tem hoje, o excesso de informação pronta, ninguém mais para pensar em nada, tá tudo ali muito disponível, acho que isso é um fator. Excesso de informação. Excesso de informação. Mas aquela dificuldade de memorizar, de aprendizado, o sono ele tem fases específicas que favorecem o aprendizado, memorização, cognição. Então, é um outro sintoma muito comum.